Boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de nós nessa noite. Estamos aqui iniciando mais um grupo, mais um estudo de pequenos grupos multiplicadores, PGM, hoje com a presença ilustre do nosso irmão Rainer, líder do grupo Ado Jovem, está aqui conosco. Nós queremos iniciar a partir de hoje, se nós formos ficar ainda em isolamento social por tanto tempo assim, não sabemos o que acontecerá amanhã, cada semana estar aqui conosco, convidar um dos líderes para estar participando conosco desse momento, porque o PGM não é um estudo dirigido, o PGM é um estudo de bate-papo, é onde a gente conversa, onde a gente troca informações, onde a gente troca ideias, onde nós trocamos conhecimentos e assim nós vamos aprendendo um com o outro. Então não faz muito sentido um PGM onde apenas o pastor fala e todo mundo escuta. Isso é uma outra forma de estudo, não tem muito a ver com a dinâmica dos pequenos grupos multiplicadores. PGM é lugar onde cada um pode falar, onde cada um tem voz, onde cada um tem vez, onde a sua opinião é importante, independente do que seja, não tem certo e errado, não tem adequado e inadequado, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós ouvimos, nós sentimos, aquilo que nós entendemos, nós temos a liberdade de falar, de conversar e com isso nós vamos aprendendo uns com os outros. Vamos orar nesse momento, nós vamos iniciar o nosso estudo nessa noite orando, sempre orando ao Senhor. Por quê? Porque é muito importante convidar o Senhor para estar à frente de tudo aquilo que nós fazemos. Então eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento e nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por mais esse privilégio de poder estar aqui reunidos ainda com a presença do nosso irmão, teu servo, irmão Rainer, ó Pai, a nossa família, estarmos juntos aqui, Senhor, para conversar sobre mais um pouquinho, mais alguns versículos da tua palavra e por meio dessa conversação aprender com o teu Espírito Santo. É muito bom, ó Pai, saber que o Senhor nos ensina, que o Senhor se revela a nós e que o Senhor quer que nós aprendamos cada dia mais e que cresçamos cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoe-nos, ó Pai, durante todo esse estudo, abençoe cada irmão que está do outro lado, ó Pai, conectado conosco, que o Senhor possa fortalecer, dirigir, ó Pai, abrir a mente e o coração de cada um, para que todos nós possamos sair desse estudo impactados e transformados pelo agir do Teu Espírito Santo. É a oração, Pai, que fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Cristiane, vamos lá? Vamos lá. Eu tô claro igual o sol aqui. Tá brilhando. Tô brilhante. Está brilhando. Meu primeiro boa noite hoje vai pro meu Mário, né, irmão? Boa noite. Quero também Tá tranquilo aí? tranquilo, muito feliz e honrado, né, de estar participando. Né? Quero também dar o meu boa noite a todos que estão nos acompanhando e que Deus possa estar nos abençoando mais uma vez, né, nesse estudo. Amém. Amém, amém. Já está aqui online a Glícia. Foi a primeira a entrar, né, Glícia? Deus abençoe você, o João, também o Silvio. Que bom que você está aqui conosco. Também está acompanhando nossa live a dona Leci. Boa noite. Bênção mãe, bênção pai, bênção vó, Deus te abençoe. Boa noite, seu Oswaldo, dona Alzira, Zezé. Muito bom ter vocês aqui conosco. A Lucinha chegou dizendo boa noite, que chique. Nós estamos chique hoje, né, Lucinha? Hoje a gente está muito chique. Olha só. Também está assistindo a irmã Ivonete. Boa noite, irmã Ivonete. Ela falou que o Robson também está assistindo aí. Então tem que dar bênção mãe e bênção pai também, né? Isso aí. É isso, pastor? Exato, isso aí. Bênção mãe, bênção pai. Muito bem. A Alessandra já também está assistindo. Boa noite, irmã Alessandra. Boa noite, irmã Alessandra. Ela dizia assim, que lindo que está tudo hoje. O meu amado, ela, muito bem. Danilo também já está conosco. Boa noite, Danilo. Boa noite, Davi. Tá faltando alguém aí hoje, né? Tá, não, tá aqui.
Agora já chegou. Boa noite também para o irmão Maurício. Irmão Maurício, Deus abençoe. Muito obrigada pela sua presença. A irmã Nete concordou com a Alessandra. Falou que verdade, que bênção. Também está conosco. Também concordo com elas, viu? Isso aí, exatamente. Também está conosco a irmã Maura. Já chegou dizendo boa noite, irmão. Boa noite, irmã Maura. Boa noite, irmão Edinho. Também já acabou de chegar Maria Eduarda Mendes. Boa noite, Duda. Boa noite, Ana Vitória. Boa noite, irmã Cláudia. Como está? Quero ver todo mundo participando e deixando a sua contribuição na live de hoje, hein, gente? Muito bem. Se você olhar aí, você que está com celular, com computador também, mas com celular, que a maioria, né, acessa pelo celular, você vai olhar abaixo do vídeo, lá embaixo, depois dos comentários, tem um lugar escrito assim, compartilhar. Você vai lá e compartilha essa live para que mais pessoas possam entrar e aprender. Quando você compartilhar, ele vai para todos os seus contatos que esse vídeo está acontecendo. E aí nós podemos, né, ter mais pessoas participando e aprendendo junto conosco. Nós vamos continuar nesse momento louvando ao Senhor, adorando ao nosso Deus. Hoje nós vamos falar de coragem, além do que os olhos podem ver. Começamos na semana passada a falar sobre esse tema, além do que os olhos podem ver. Falamos, né, de uma forma mais geral, e hoje nós vamos falar especificamente de coragem. E nós vamos cantar Rompendo em Fé, porque é somente pela fé que nós temos coragem, conseguimos coragem para vencer todos os desafios da vida. Então erga a sua voz, cante, louve ao Senhor, não esqueça de dar aquele like, aquele joinha, aquele coraçãozinho, enquanto você está cantando, para que todo mundo saiba que você está cantando também. Vamos louvar ao nosso Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Amém? Amém. Viver rompendo em fé a cada dia. Eu queria que você me desse também um feedback, um retorno a respeito do som. Nós estamos toda semana pedindo esse retorno. Porque o som está ruim? O que está acontecendo? Coloca para nós aí o que está acontecendo. E falando o som. Está chiando muito. Vamos lá, vamos tentar melhorar então. Vou pedir a Cristiane para ler alguns recadinhos enquanto eu vou até ali ver o que nós podemos fazer para melhorar.
o que está acontecendo. Tá. Peço os irmãos. Ok. Irmãos, vamos lá. Enquanto o pastor dá uma olhada, hoje o som não está muito bom, está todo mundo dizendo. O microfone tá ligado? Está ótimo. Está com muito ruído, melhorou agora. Deve ser Então do foi na violão. hora do violão. Foi na hora do violão, irmãos, que o som ficou ruim. Os microfones muito próximos. Na verdade, o microfone está bem próximo do violão, né? Pode ser isso. O som na hora que canta somente. Ok. As ondas sonoras do som do violão. É verdade. Então vamos lá, já tem gente aqui, ó. O pastor pediu para o irmão Maurício compartilhar, para todo mundo compartilhar, e o irmão Maurício já compartilhou a nossa live. Também está conosco a Cidélia Machado. Boa noite, Cidélia. Cidélia foi membro da nossa igreja, né? Alguém já informou uma live atrás, acho que está em Vitória. Muito obrigada, Cidélia, pela sua presença. Também tem o Francisco Suzano com a gente, já chegando dando um oi para a tia, com a Amanda e tal. Aí a Duda já falou, oi tia e tal. Então é tio Suzano, Francisco Suzano é tio da Eduarda, né, e da Ana Vitória. Muito bem, deixa eu ver se tem mais alguém chegando por aqui. Chegou também Manjade, boa noite Manjade, Sábio e Caio. E o som melhorou, gente? O Cláudio Silva também está aqui conosco. Obrigada, Cláudio, pela sua presença. Ele disse que o som está ótimo, né? Deixa eu ver mais. Quem mais chegou? Está aqui. Ok. A Maura está dizendo que meu sobrinho Luiz Fernando está assistindo. Ei, Boa Luiz noite, Fernando, que bom, também. boa noite. Seja bem-vindo. Todas as quartas e quintas, às 8 horas, nós temos a live. E domingo nós temos 2 horários, 9 da manhã e 19h30 da noite. Muito bem. Vamos seguindo então. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, o capítulo 3. Daniel, capítulo 3, é o texto que nós vamos usar hoje para o nosso estudo. 3. Diz assim a palavra do Senhor. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Qual versículo, pastor? 3? Pastor, nós estamos olhando. Isso, vamos lá. É 3, capítulo 3, versículo. Isso, eu não coloquei a referência aqui completa, né? Vamos não, Daniel 3, deixa eu conferir aqui, porque para mim aqui eu só coloquei Daniel 3, eu não coloquei realmente o versículo. Acho que eu vou melhorar um pouquinho o enquadramento, ganhar mais proximidade. Versículo 13, a partir do versículo 13. Isso, não, 13 e 14. 14, é verdade. A partir do versículo 14, exatamente. Então, Daniel capítulo 3, a partir do versículo 14. É porque eu transcrevi o texto aqui para o meu programa e acabei não colocando o versículo, né? Então, vamos lá, Cristiano está melhorando o enquadramento ali. Eu vou ficar ainda mais bonito depois desse enquadramento, né? Então, vamos lá. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam cultos aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro
que mandaste erguer. Antes de nós entrarmos naquilo que foi programado para hoje, propriamente dito, eu queria pensar com você que coragem desses rapazes. Rapazes, né, no bom sentido, eles já tinham uma certa idade, tá, meia idade, 40 anos, não sei a idade Não são exata, rapazes né? ainda. São rapazes, né? São novos. Que coragem, irmão Rainer, eu não faria isso não. Eu acho que eu não teria essa coragem não. É muita coragem para mim também. Seria bem complicado porque, às vezes, muito menos a gente, às vezes, já fica na dúvida se Deus vai ou não nos ajudar. E nessa situação aqui, foi preciso realmente uma coragem e uma fé muito grande. Né? Então, é de se aplaudir a coragem desses jovens. Né? A gente vive num mundo hoje que as pessoas vivem com medo. Falam em coragem, o pessoal já fica meio um pé atrás. Né? Então, é bem pertinente nesse tema, nesses momentos que a gente está vivendo nos dias atuais. É interessante que eu penso assim, eu já sou fraco para dor. Eu sempre brinco que eu não poderia ir para a guerra jamais. Porque se eu fosse capturado, eu acho que eu entregava tudo. Né? Eu não ia aguentar a tortura. Eu sou muito fraco para dor. Dizem que o homem já é fraco para dor por natureza, né? E eu sou mais ainda, acho que eu peguei a natureza de vários. Né? Agora imagine, eu fico me imaginando lá diante de Nabucodonosor e vendo a fornalha pegando fogo, né? já sendo aquecida lá do outro lado. E daqui eu já estou sentindo aquele calor, porque quando a gente está perto de uma fogueira, vem aquele calor, ele chega até nós. Claro, não totalmente, né, mas chega um pouco de calor até nós. E eu fico me imaginando ali, pensando, eu dentro daquela fogueira daqui a pouco, se eu não obedecer ao rei, né? Aí você pode pensar assim, poxa, mas pastor, um pastor dizendo que não obedeceria a Deus, eu não sei. Eu não estou dizendo aqui que eu faria ou não. Eu estou dizendo que, baseado no que eu sou, no que eu sinto, eu acho que é muita coragem daqueles rapazes e eu não sei se eu teria essa coragem. E tem um detalhe também, pastor, porque os homens bíblicos da Bíblia, muitos deles faziam votos. Se o Senhor fizer isso comigo, eu vou lá e faço tal coisa. Eles não prometeram, não pediram nada. Eles simplesmente falaram, não vamos adorar. Se o Senhor fizer, nos quiser livrar, nós seremos salvos. Mas se não, tá de bom tamanho também. Eu acho que isso chama atenção, porque muitos personagens bíblicos, eles tratavam com Deus e Deus falava, pode ir. Eles iam na confiança com a palavra de Deus, né? Igual ele falou com Abraão, com outras pessoas, com Moisés, assim, pode ir que eu estou contigo. Nesse caso aqui, não. Eles se propuseram a obedecer e cultuar somente ao Senhor, independente da situação. Né? Não fizeram esse voto que era de costume, né, na época. Exato. Mesmo que o fogo viesse, né, não importava. Não Ia importava. continuar servindo ao Senhor. Alguém já comentou aí, Cristiane? Nós temos aqui alguns comentários, né? O Cláudio Silva, que a gente completou, é irmão da Lucinha. Ele mora lá em Betim, Minas Gerais, né? Seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Nosso pequeno grupo em Betim, que Deus abençoe você, toda a sua família. Também está aqui no nosso pequeno grupo a Thaís. Então, boa noite, Thaís, Robson e Júlia. Deus abençoe vocês. Também está conosco o pastor Josias. Boa noite, pastor Josias, meu grande amigo, pastor Josias, amigo Boa de noite, verdade. pastor. Não é amigo só porque está na frente das câmeras, não. Ele sabe disso. Deus te abençoe, meu irmão. Então, boa noite para você, para toda a família, pastor. Larissa Firmino, que entrou. Ei, Lala. Boa noite, Lala. Que bom que você está aqui, né? A Cidélia, cadê a Magnete? Daqui a pouquinho ela chega. Ela vai chegar. Também está assistindo a irmã Georgina. Ei, irmã Georgina, Deus abençoe você. Que bom que vocês estão aqui. Irmão Lemuel, Guilherme, toda essa família linda e muito amada, né? A gente sente muito saudade de vocês. Também a Ivonete está dizendo aqui, gente, a Beth chegou. Isso aí. Então, hein, Beth? Boa noite, irmã Beth. Se a Natália estiver aí, boa noite para a Natália. Vamos lá aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Aí, Georgina dizendo assim, boa noite, irmão Rainer. Boa noite, irmã Georgina. Irmão Rainer falando. Irmã Georgina, eu e Regina fomos batizados no mesmo dia. Maravilha! Da irmã Georgina e da irmã Regina.
Isso aí. É interessante a gente pensar, e aí já entrando no nosso tema, essa semana nós temos uma situação atípica no Brasil. Enquanto algumas cidades estão de lockdown, né, estão fechando, estão tentando pelo menos, né, fechamento total, outras cidades estão voltando às atividades, voltando à normalidade. Então, quando a gente fica numa situação como essa, sem ter muito o que fazer, sem saber ao certo o que vai acontecer, normalmente começa a bater uma insegurança, porque as decisões que estão sendo tomadas pelos nossos governantes, nós não podemos nem dizer se estão certas ou erradas, né? Eles estão fazendo aquilo que eles estão, junto com a sua equipe, entendendo ser o melhor para o momento, mas eles não sabem o que fazer porque eles nunca passaram por isso. Ninguém no mundo nunca passou por isso. Então ninguém sabe o que fazer ao certo, né? Eu vejo às vezes nas redes sociais algumas pessoas criticando, porque o governador fez isso, o presidente falou aquilo, o ministro falou aquilo e fez aquilo e tal, não sei o quê. Gente, ninguém sabe o que fazer. Está todo mundo tentando acertar. E tentando acertar, a gente erra. Isso é fato. Eu ia falar agora, né? Todo mundo, os governantes estão trabalhando na tentativa e erro, né? Se não deu certo, é menos uma possibilidade. Então a gente tem que ter paciência e confiar primeiramente em Deus. E na mesma hora que pode liberar, pode se voltar atrás. Então a gente tem que ter a confiança, essa coragem de servos do Senhor, de confiar que o melhor de Deus vai acontecer para nós, independente de qualquer decisão que for tomada, né, nesses dias. Exatamente. Muita coisa sendo decidida e essa insegurança, ela precisa ser depositada nos pés da cruz de Cristo. Por quê? Nós estamos falando de coragem. Vamos falar a verdade, para sair na rua precisa de coragem. Hoje eu fui à rua, eu fui ao centro, precisei ir à cidade porque minha sogra precisou ir ao médico, né? E nós precisamos ir e nós aproveitamos para fazer. A gente fica assim, né? Quando vai juntando tudo, para o dia que for para a rua, todo mundo já faz tudo que tem que fazer e já resolve tudo para não ficar indo toda hora. E eu notei ali no centro algumas coisas interessantes, no centro de Valadares, né? Eu notei, por exemplo, filas e mais filas. Eu notei gente perto uma da outra, né? Nem estava aí, todo mundo tranquilo, batendo papo. E por outro lado, comecei a prestar atenção em pessoas que vinham andando na calçada. Quando vinha alguém no sentido contrário, ele afastava, dava alguns passos lá na rua e com medo de passar perto do outro. Enquanto tinha alguns que não estavam nem aí, tinha outros que estavam com muito medo, que estavam ali provavelmente porque não tinham outra escolha, né? Mas estavam com muito medo de estar ali. Isso é o reflexo dessa insegurança que nós temos. E aí a gente começa a conversar sobre a história desses meninos, desses rapazes, né? Vamos chamar de menino, 40 anos, então eu sou um menino, um rapaz, jovem, né? Que diante do rei, diante de uma ordem direta, de uma autoridade, mas uma ordem que ia de encontro àquilo que eles acreditavam, eles tinham um compromisso com alguém que era maior do que aquela autoridade, que era o rei. Então, eles se negaram a obedecer o rei para obedecer ao Senhor. O que nós podemos observar, primeiramente, nesse texto? É a pressão que a sociedade estava fazendo sobre aqueles rapazes. Não era só a ordem do rei. Não era simplesmente um rei levantou de manhã, quis fazer uma gracinha, né, um mimo, era um reizinho mimado que falou assim, eu quero que todo mundo me adore, vou fazer uma estátua, todo mundo se ajoelha diante da estátua. Não. Havia um decreto que o rei foi levado... Uma conspiração, exatamente. O rei foi levado a assinar um decreto. Uma lei. E pelos princípios dos medos e dos persas, uma ordem, uma lei escrita e carimbada pelo rei não poderia ser revogada.
Então o rei pensava 2 vezes antes de criar uma lei, porque ela não poderia ser revogada nem mesmo pelo próprio rei. Até o rei estava sujeito à lei que ele criou. Então eles fizeram o decreto durante 30 dias, acho que foi até por isso que o rei assinou, né? Se fosse para a vida toda, acho que ele nem assinaria. Por 30 dias todo mundo só pode fazer oração ao rei. E ele concordou com aquilo ali, e aí chegam os meninos. A sociedade inteira da Babilônia estava pressionando aqueles rapazes, aqueles homens, a se curvar ao decreto. A sociedade inteira, não era só o rei, era a sociedade, querendo que eles se prostrassem diante de uma imagem de ouro, ou seja, de um ídolo. Quando nós trazemos isso para os nossos dias, não tem ninguém obrigando a gente a se prostrar diante de ídolos, diante de imagem de ouro. Mas a idolatria ela tem várias faces. E no meio da nossa sociedade, nós muitas vezes nos vemos pressionados a nos dobrar, a nos prostrar diante de ídolos diversos, os mais diversos, o ídolo dinheiro, o ídolo internet, o ídolo trabalho, o ídolo diversão, o ídolo, não, tantos outros ídolos que existem. Hã? O ídolo eu mesmo, né? E há uma pressão da sociedade, da mídia, para que nós nos curvemos a isso. E aí eu quero deixar a primeira perguntinha para você, e nós só vamos responder aqui depois que as primeiras respostas começarem a chegar, né? Porque as pessoas... já estava na ponta da língua. Mas vou fazer então, pastor, enquanto o pessoal responde, uma observação seguinte. O pastor bem falou, a sociedade fazia pressão neles. Só que a gente tem que lembrar que eles eram escravos lá. Sim. Né? Eles não estavam em Israel, eles não estavam na Canaã, na Terra Prometida, eles estavam lá foram obrigados, né? Eles estavam numa situação que eles tinham que obedecer. Ninguém daquela sociedade ia achar ruim com eles se eles prostrassem a outros deuses. Não tinha ninguém lá para apontar o dedo, você se curvou diante da estátua, porque estava todo mundo lá prisioneiro. Então, assim, tem essa particularidade também. Porque, às vezes, nos dias de hoje, quando não tem ninguém vendo, a gente, às vezes, pode tomar algumas atitudes que Deus condena, né, porque não tem ninguém vendo, ou no meio de certas pessoas que aquilo não teria problema algum. Então, esses 3 jovens tiveram também essa particularidade. Eles foram levados cativos, né? Tiraram eles da terra deles e foram levados para a Babilônia. Então, lá, eles não tinham por que seguir, né, as leis do Senhor, porque Deus, entre aspas, nos abandonou. Nós somos cativos, fomos feitos escravos. 30 dias, vou eu correr o risco de morrer nada, vou me curvar aqui que ninguém vai falar nada, depois eu peço perdão, né? Então tem essa particularidade também, que eles foram corajosos, porque ninguém ia condenar eles lá. Não estava tendo sacerdote, né, no templo para ficar lá acusando, chamando o pessoal ao arrependimento, então isso também tem que ser ressaltado, que é impressionante na história dos 3 também. Porque Sim. não tinha ninguém lá para condenar eles, se eles adorassem, né? Somente Deus. E Deus, como a gente sabe, ele vê todas as coisas. E eles tinham essa consciência que Deus ele é onipresente, onisciente. Eles não estavam brincando de servir ao Senhor, né? Eles serviriam ao Senhor em qualquer lugar. A perguntinha para você estar mandando para nós aí a sua resposta, está dando alguns piques de luz aí, pode ser que dê uma travadinha no seu vídeo, uma lagzinha no seu vídeo. Se acontecer isso, não se preocupe, vai voltar, é porque a luz está dando Está ventando muito lá fora. Pastor. Isso, mas vai dar certo. Quais os tipos de idolatria com as quais a sociedade tem nos pressionado? E como você percebe que reagimos a isso? Quais os tipos de idolatria que você, às vezes, se sente pressionado pela sociedade a cumprir? O que você vê acontecer e você sente que há uma pressão sobre a sua vida para se curvar a alguma coisa que não agrada ao Senhor? Se você passa por alguma situação como essa, comenta aí, né? Manda o seu comentário aí para a gente poder conversar sobre isso. E completando, acrescentando, irmão Rainer, a questão de ninguém iria condenar os 3, ainda tinha 2 coisas. Eles sendo escravos, era uma agravante, ou seja, se o próprio súdito Senhor, do rei estava se curvando, um escravo não poderia se dar ao luxo jamais de dizer não.
Então, quer dizer, era uma pressão a mais. E outra coisa, não eram só eles que eram escravos de Israel ali. Havia muita gente de Israel ali que estava curvada. Só ficaram os 3. Só os 3 que não se curvaram. Imagina a cena, a multidão baixada, fica só 3 de pé. Eles recebendo pressão do rei, da sociedade da Babilônia, da sua própria sociedade, do seu próprio povo, porque o próprio povo de Israel estava curvado, só eles que não se curvaram, né? E ainda por cima eram escravos. Outro detalhe também, é que a gente começa a pensar, né, no momento, lá na situação, o rei já estava sendo usado pelo Senhor. Por quê? Só eles terem a oportunidade de explicar por que não estava sendo adorando a outros deuses, porque o que era a lei? Podia pegar eles e jogar na fornalha sem dar segunda chance. Eles tiveram, o rei deu uma segunda chance. Os meninos, você abaixa aí, porque senão você vai queimar. Como se diz, eu já sei, os meninos, eu já sei disso. Mas nós não vamos abaixar. Então o Senhor já estava usando Nabucodonosor porque deu até uma segunda oportunidade para eles. Porque em outros casos, o próprio soldado, né, ou os próprios governantes que fizeram com que o rei, né, divulgasse essa lei, né, poderiam já jogar eles na fornalha. Não, levaram eles perante o rei ainda deu uma oportunidade, mas eles permaneceram firmes. Eu acho que isso também é um cuidado que o Senhor já estava tendo na vida deles. Até porque Deus usou isso, inclusive, para dar a oportunidade do testemunho acontecer. Se eles fossem pegos diretamente jogados na fornalha, ou mortos por qualquer uma outra forma, mas a lei dizia que era na fornalha, né? Muita gente poderia ficar até mesmo sem saber ao certo o que aconteceu. Mas o fato deles poderem conversar, poderem arguir com o rei e explicar para o rei por que eles não iriam fazer aquilo, serviu também de testemunho. Agora eu fico imaginando o povo de Israel, aquelas pessoas que eram sinceras, mas que tinham medo. Devia estar passando. Né? Porque tinha gente, no meio de uma nação, tem gente de todo tipo. Tem aquele que não leva as coisas a sério, tem aquele que não leva Deus a sério mesmo, e não é desse que nós estamos falando. Mas no meio do povo tem muita gente sincera, muita gente com uma fé falha, mas muita gente que quer agradar ao Senhor, que quer viver para o Senhor, mas que não tem força para isso. E que muito provavelmente estava curvado ali, sem ter força e fé suficiente para ficar de pé. Falou assim, já que esses 3 estão de pé, eu também não adoro. Né? Eu imagino que muita gente ali queria fazer isso, mas porque não tinha força e não tinha fé suficiente, não conseguiram. Cristiano, tem recado? Tem, já tem resposta. Opa, manda aí. Aí não brinca não. Mas antes de falar a resposta, eu quero cumprimentar a Kelly, que chegou. Boa noite, Kelly. Boa noite, Fabrício, Gustavo, todo mundo. Também quero cumprimentar a irmã Marinete. Boa noite, irmã Marinete. Chegou. Boa noite. Aí chegou. A irmãzinha lá de Vitória, Cidélia, irmã Marinete, já estava perguntando de você. Cadê a Marinete? Amigas. Agora está todo mundo aqui, está todo mundo certinho. Então a pergunta é sobre algumas formas de idolatria. Né? A Alexandra Cardoso respondeu. Idolatra-se o corpo, o sexo, os status sociais, a cultura, dentre outros. A irmã Jade também respondeu. Muitas vezes somos escravos da mídia, ou até mesmo de um artista que gostamos muito. Sim. Se não tivermos cuidado, né? Eu diria que até em sabedoria, se não tivermos cuidado e sabedoria, acabamos idolatrando um artista, né? E até os artistas gospel. E até os artistas gospel, né? E que não são poucos. Interessante, você falou de artista gospel. Porque eu não falo nem quem louva, eu falo artista mesmo. Mas é exatamente nesse ponto que eu acho que cabe um parênteses aqui, porque eu sou da área musical, né? A minha formação, minha primeira faculdade, minha formação é em música. Eu trabalhei 17 anos exclusivamente no Ministério da Música, em tempo integral, em igrejas. Né? Então, assim,
E a gente tem uma certa experiência nessa questão. Antigamente... Um tempo atrás, pastor. Antigamente, um tempo atrás, né? Os cantores eram chamados cantores evangélicos. O nome gospel, ele veio depois. Fica mais chique, né? Gospel é evangélico e gospel é a mesma coisa. Americanizou, né? Mas fica mais chique falar gospel, né? Os cantores gospel evangélicos de alguns anos atrás, eles viviam para um ministério. Eles encaravam isso como um ministério. Não estou dizendo que hoje não há isso. Eu creio que existam muitos cantores hoje, né, que vivam, né, que têm a música como um ministério, como algo que Deus colocou nas suas vidas para abençoar pessoas. Agora, hoje a coisa ficou meio tão comercial que as nossas lives, por exemplo, elas são todas postadas no YouTube. Eu queria dar esse parênteses aqui para você. Quando a gente termina, a gente não faz a transmissão ao mesmo tempo, porque consome bastante banda e a gente está começando, a gente está com pouca gente, então a gente faz direto no Facebook. Quando termina, eu pego o vídeo do Facebook e posto lá no YouTube, então fica lá no canal da igreja, lá no YouTube. O YouTube tem um sistema, né, próprio de averiguação de direitos autorais. Ele faz uma averiguação em cada vídeo que é postado. Então, quando o vídeo termina de ser postado, ele começa uma análise de todo o vídeo. O vídeo normalmente tem 1 hora, 1h30 de duração, que são os vídeos dos nossos cultos, né? O YouTube vai lá fazer uma análise de cada minuto. E aí, as músicas que eu tenho colocado, de alguns cantores, e até mesmo cânticos que a gente canta, o YouTube coloca depois no final assim, há um trecho da sua música, do seu vídeo, que tem uma música onde o direito autoral foi reivindicado. Então, esse vídeo não pode gerar receita. A gente não quer gerar receita com o vídeo, para nós não tem problema nenhum, né? E nem passou isso pela nossa mente jamais. Mas, se alguém está produzindo conteúdo e aquele vídeo está ali, qualquer renda que esse vídeo gerar, ele é reivindicado pelo proprietário dos direitos da música. Então, os hinos, os cânticos que nós cantamos, inclusive cânticos antigos, né? Um dia desse foi solicitado, eu vou citar aqui, se o dono dos direitos autorais estiver me ouvindo, me perdoe, eu não estou com intenção nenhuma de criticar você, quem sou eu? Mas o cântico Ele Exaltado foi solicitado do cântico Ele Exaltado, direitos autorais, no vídeo que nós postamos. Então, isso nos mostra que o artista muitas vezes ele vira ídolo, e o artista gospel vive disso, né? O artista gospel virou ídolo. Aí a gente começa a ter que fazer uma distinção, e isso aqui é tema para bastante discussão e para outros estudos, né? Tentar fazer uma distinção entre cantores que cantam para o Senhor e que por isso vivem do seu ministério, ou é uma classe, e a outra classe se chama artista gospel. Qual a diferença? Essa primeira classe, ele não está preocupado com o que ele vai receber. Ele está preocupado com o que ele vai oferecer, e aí o Senhor dá a ele de volta. Ministério. É um ministério. A outra classe é uma classe profissional, que eu não estou criticando. Um ministério e outra profissão. Isso. Ele é uma classe profissional que está apresentando um bom trabalho, que inclusive eu também gosto, né? Das suas músicas, da técnica, da forma como é colocada, e eles têm o seu preço, quem quiser ouvir que pague, né? É mais ou menos, aí é nesse caso que a música vira ídolo, e o artista também vira ídolo. Tem mais, Cristiane? Não tenho uma resposta. Eu queria completar também, pastor. Vou abrir um colchete então, já que o pastor abriu 40. É isso aí. Na realidade, hoje, a grande massa, antigamente a gente tinha os pastores antigos, ou de algum tempo atrás. De algum tempo atrás. Falavam que a televisão era o grande ídolo. Hoje, no meu ponto de vista, as redes sociais. O grande ídolo hoje da sociedade dos jovens é rede social. Se alguém... Eu estou começando a aprender YouTube agora, mas tem um tal de TikTok e tá vindo essa onda, daqui a pouco todo mundo está fazendo vídeo, e a coisa está modernizando tanto, está mudando tão rápido, que se você não tiver, se você vai em qualquer escola, né, adolescente, você tem aplicativo tal, se você não tiver, você já está fora da turma. Então a pessoa às vezes coloca no celular ou no computador, porque eu estou excluído.
Então, eu acho que isso aí também está virando um ídolo, um deus dos nossos dias, é a questão da rede social. Aí eu falo como todo, todas elas, né? Se você não tem Facebook, você está fora. Se você não tem Instagram, você está fora. Twitter, eu até desisti de mexer com aquilo que eu não entendo muito bem aqui não. Eu até tenho, mas não uso. Então, assim, a rede social hoje, ela está tomando um grande tempo das pessoas, inclusive no meio evangélico, né, cristão, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Eu acho que o grande problema hoje dos ídolos atuais, de a gente colocar certas coisas na frente, é a questão da rede social. Está crônico o problema hoje na nossa sociedade. Sim, Cristiane começou a me ensinar ontem, porque eu criei uma conta no Instagram. Eu tinha uma conta, mas eu passava 6 meses, 8 meses sem entrar. Aí eu deixei aquela conta para lá, encerrei e criamos uma nova conta com fins exatamente nessa quarentena, nesse isolamento social, poder levar uma palavrinha, uma palavra de ânimo, fazer uma oração, coisas rápidas, né? Segundo as pessoas mais entendidas, o Instagram é melhor para isso que o Facebook. Me falaram, pastor, que o Instagram é coisa da pessoa mais jovem. Quem está então quem é mais jovem está migrando para o Instagram. Quem está chegando... Cristiano está ficando no Facebook, está ficando um pouco ultrapassado já. Exatamente. É o que me falaram. Aí o Cristiano estava me mostrando algumas coisas, porque eu realmente nunca, né? O Twitter, você falou do Twitter, eu tenho uma conta do Twitter também, que tem meses que eu não entro, e eu nunca vi opinião minha, tá? Eu penso assim, não precisa concordar comigo, mas eu nunca vi algo mais inútil do que o Twitter, né? Na minha opinião, cara, é muito estranho aquilo ali, mas tira a minha opinião, né? A parte, essa é só a minha opinião. Aí entrei no Instagram e Cristiano falou assim, você precisa ver, aprendendo sobre os stories do Instagram, que é o que mais, né, faz é o que eu menos vejo no Instagram, stories. E é o que mais faz sucesso, né? Cristiano falou assim, você precisa ver alguns stories para você ver como é. E aí eu comecei a ver alguns stories de algumas pessoas que são seguidas por muita gente. E o meu comentário com o Cristiano foi o seguinte, é isso que é o bom? Eu nunca, né? Eu vi alguns stories de pessoas que têm aí 800 mil seguidores. Não vou falar nome de ninguém aqui, eu não quero estragar o trabalho de ninguém, né? Mas pessoas que têm 800 mil, 900 mil seguidores e as pessoas seguem aquela pessoa para ver alguns stories. E eu fui ver os stories, mas é isso que as pessoas estão vendo? E que as pessoas ficam vidradas? Que coisa fútil, que coisa inútil, né? Mas tem gente que não vive sem. Tem gente que não vive sem. Se não entrar na rede social. É o que acontece com o ídolo. Não, você se tornou um ídolo. O ídolo não tem nada a oferecer. O que um ídolo... Vamos pensar no ídolo imagem. O que uma estátua de ouro, por exemplo, lá do Nabucodonosor? Tinha nada para oferecer para aqueles 3 homens, para aqueles 3 jovens. Nada. O ídolo não tem nada para oferecer, mas as pessoas cegamente se curvam ante ele. Então, as redes sociais, elas têm a oferecer, sim, mas muitas vezes aquelas pessoas que estão sendo seguidas, os influencers, conteúdo, né? Não tem nada de conteúdo, nada a oferecer, e são as pessoas que são mais seguidas, são as pessoas que são mais adoradas. É o que se chama ídolo. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para a Regina, que vamos lá. Chegar. Boa noite, irmã Regina. Boa noite, irmão Rafael. Se o Tiago estiver aí, boa noite, Tiago. Boa noite, José Henrique. E eu vou aproveitar então, gente, para pedir para vocês seguirem o pastor Edilson no Instagram. Não tem nada lá ainda, mas já pode seguir. Daqui amanhã ou depois vai começar a ter. Mas por enquanto não tem, você não vai ver nenhuma postagem lá. Só tem, aliás, nem seguidor. Eu tenho 2 seguidores, eu vi hoje. 2 seguidores. A Cristiane e alguém que tem acompanhado as nossas lives, eu esqueci o nome agora. Diogo, alguma coisa assim. Então, gente... Mas vai ter conteúdo. Isso, nós vamos... Você sabe o que vai ter lá no Instagram do pastor? Não. Eu vou contar. Ainda não. No final dessa live eu vou contar. Mas quem tiver aí já pesquisa. @pastor, é completo, não é PR não. Pastor Edilson Santiago. Tudo junto. Tudo junto. @pastor Edilson Santiago. Eu acho que nessa semana a gente consegue chegar a 100 seguidores. O que vocês acham? A garota propaganda aí vai conseguir.
Então, gente, Pegando carona na live da igreja, olha só. Arroba pastor Edil Santiago, porque vai ter conteúdo bom lá. No final dessa live eu vou contar para vocês o que vai ter lá. Continuando aqui com o nosso estudo de hoje, aqueles 3 rapazes, eles foram confrontados com valores que eles tinham e foram questionados. Nós também, às vezes, somos confrontados. Quais eram os valores que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham? Eles só se curvavam diante de Deus, eles adoravam a Deus, eles serviam somente a Deus. Mesmo sendo escravos, mesmo estando em terra diferente, mesmo com toda a lei e com toda a sociedade, né, dizendo o contrário, eles tinham seus princípios, eles sabiam a quem eles serviam, eles conheciam o Deus a quem eles serviam. Às vezes, nós também passamos por situações assim. Somos confrontados nos nossos valores cristãos. Somos confrontados naquilo que acreditamos e sofremos uma pressão enorme naquilo que nós acreditamos para parar de seguir aquilo que nós acreditamos, para parar de manifestar a vontade que temos, parar de manifestar a nossa crença, parar de externar os nossos sentimentos, parar de externar o nosso credo, a nossa fé. A sociedade começa a nos pressionar de várias maneiras para nós deixarmos de lado aqueles valores. E aí eu queria lançar uma segunda perguntinha para você. Você já passou por situação assim, em que você precisou defender os seus valores cristãos diante de alguém? Ou mesmo que você não tenha que ter defendido, que você foi pressionado a mudar, a fazer alguma coisa que os seus princípios cristãos não te permitem fazer? Você já viveu situações como essa? Você acha que nós vivemos situações como essa hoje? Eu vou deixar a Cristiane responder, depois o Rainer vai responder. Ela não respondeu ainda, né? O que você acha, Cristiane? Nós vivemos situações assim? Ai, gente. Eu peguei ela de surpresa. Não, eu já vivi muitas situações assim e eu não tive a coragem de falar que eu acredito. Eu preciso ser bem sincera. Principalmente em relação ao trabalho. Algumas coisas no trabalho, às vezes a gente é levado a fazer coisas que a gente não acredita muito. Então, é muito complicado isso, sabe? Algumas situações, eu já tive momentos de sair do trabalho, porque o trabalho não dava mais certo com os valores que eu passei a possuir, né? Então, certas áreas que a gente trabalha é muito complicado não se render, né? Outras áreas, outros fatos a gente não negocia. Mas, por exemplo, eu estou lembrando aqui situações de escola que você tem que falar alguma coisa que o professor quer escutar, mas não é aquilo que você acredita. Por exemplo, teoria da evolução. O professor quer escutar sobre o que você entende da teoria da evolução, né? Muitas aulas de filosofia também, às vezes, você tem que escrever coisas que você não acredita. Na faculdade, uma das primeiras coisas que eles ensinam pra gente é que a verdade não é tão verdade assim, que ela é relativa, que ela não sei Verdade relativa. A verdade depende do ponto de vista. Então, aí acaba que durante que você vai fazer um trabalho, você vai falar, não, a verdade, você coloca aquilo que o professor quer ler. Então, assim, acontece com a gente no nosso dia a dia, mas a gente tem que realmente tomar mais posicionamento, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Um exemplo prático dos nossos dias, assim que todo mundo passa por ele, é você falar que vai na igreja quarta-noite, domingo de manhã tem EBD, no domingo à noite tem culto. A sociedade hoje não acredita, ela quer fazer de tudo para você não ir.
Então tem muita gente hoje que passa por tem essa luta. Ou marca, geralmente os familiares marcam o almoço no dia do domingo, ou no sábado à noite. É lógico, eu não estou falando aqui para a gente ser escravo, ser ritualista, né? Mas em muitos casos, a sociedade ela cobra de nós qual a necessidade de você ir à igreja. Você tem que explicar isso, né? E muita gente, muitos cristãos hoje, por qualquer motivo, deixam de ir. Né? Então eu acho que essa questão dessa questão da gente passar por esse tipo de dificuldade, de afirmação, que a sociedade ela quer colocar no meio evangélico cristão, eu estou falando de igrejas sérias, né, que não precisa mais ir à igreja. Então a gente é pressionado a todo instante pela sociedade a isso. Você fala assim, eu já passei por casos de pessoas, você podia vir na minha casa aqui no domingo e tal, fazer muitas vezes pô, não deixa de ir. Mas às vezes a pessoa só te convida porque sabe que no domingo de manhã você está na igreja. Eu, quando eu trabalhava numa empresa, todo domingo tinha o futebol 9 horas da manhã. Eu nunca fui. Mas você não pode faltar nenhum dia. Você, eu posso, eu só não quero. Né? Mas aquela pressão, tipo assim, não, só um dia vai ter que comprarização. Assim, não vou. Não é do meu feitinho. Então, acho que a sociedade ela está batendo muito forte em cima do meio evangélico com essa questão de não precisar mais ir à igreja. Quer forçar o povo. Vai não, é uma vez só, aí uma vez vira duas, vira três, vira quatro, daí a pouquinho a pessoa já se afasta, né, da igreja. Principalmente nos tempos modernos, muita gente tem novo convertido, né, não tem aquela fé ainda firmada na rocha, a semente ainda não germinou, né, por completo, a árvore ainda não cresceu, então às vezes vai nessa onda. Mas será que precisa? Os tempos são modernos, né? Não precisa não. Então as pessoas hoje têm esse conflito, né? É lógico, não estou falando aqui também para ser, como eu disse antes, ritualista. Não, eu vou porque eu sou obrigado. Eu vou porque eu quero ir, eu sinto vontade de ir, eu tenho desejo de ir. Não, eu não vou porque senão o pastor vai me visitar, porque já tem 2, 3 domingos que eu não vou e tal, senão é isso. Né? Tem que ser algo verdadeiro. E a sociedade ela está pressionando o cristão para não ir na igreja. Eu penso que há uma área também que, principalmente os jovens, eles são muito pressionados contra os valores cristãos, que é a área sexual. Né? Nossos jovens eles são bombardeados nas escolas, principalmente, no dia a dia, até pelos próprios amigos, e assim, é uma pressão muito grande que existe sobre os jovens para que eles não vivam uma vida, não esperem para ter uma vida sexual tal qual a palavra de Deus orienta. Posso ilustrar isso? Sim. Toda vez que eu falo que eu casei com 19 anos, primeira pergunta, sua esposa estava grávida? Primeira pergunta. Né? Não tem os valores cristãos de um sexo depois do casamento. Exatamente. Então, a primeira coisa, eu tenho 19 anos de casado, meu filho mais velho tem 13. A pessoa toma até um susto, porque não é normal para eles. E se manter fiel aos princípios bíblicos, quando existe uma pressão tão grande da sociedade, é muito difícil, porque é muito ruim, é muito doloroso a pessoa ser excluída, a pessoa ser discriminada, marginalizada, não entrar, não ter amigos, não ter a rodinha de amigos, não estar junto com a galera. Isso é muito ruim para as pessoas. Inclusive, foi uma das respostas aqui, foi falando sobre isso. Ó, a Alessandra respondeu, já na faculdade, em alguns casos ficavam fora das festas, fora de outras coisas. Aí ela disse também que nas aulas de filosofia era o confronto dela e era a nota mais baixa, Alessandra. É bem Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa é corajosa, tá? A Jade também Bem colocou corajosa. que algumas vezes já sofreu discriminação por conta da fé. E se inspirou em Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, são essas situações, né? Que às vezes, muitas vezes, nós somos confrontados, né, com os nossos valores, no nosso dia a dia. E no dia que a gente não for confrontado, tem uma coisa errada. Realmente, o dia que a gente não for confrontado, tá errado. O que me incomoda muito e me entristece
que me entristece muito é a situação de muitas vezes falam assim, você não vai não, você é crente, né? Demais. A gente fala, não, é por isso mesmo, não, sou crente e tal, mas me entristece um pouco porque a pessoa faz chacota da sua fé, né? A pessoa ainda, em 2020, a pessoa ainda faz chacota da sua fé. Existe um termo que é muito usado, né? Às vezes é porque você é crente, ou então a pessoa fala assim, a igreja proíbe, né? A sua igreja proíbe. Aí tem muita gente que dá uma explicação, diz assim, não, a igreja não proíbe não, é porque aí dá todo aquele... Eu já sou mais prático, né? Eu sou da área das exatas, né? Da matemática, eu sou mais prático, eu já falo assim, proíbe sim, mas eu estou lá porque eu concordo com a proibição. Então é por isso que eu não vou, né? Então já ficou tudo, né? A igreja não me obriga a estar lá. Eu concordo com essa proibição. Essa proibição ela é de acordo com um princípio extraído da palavra do Senhor. Então proíbe mesmo. Eu não vou porque eu sou proibido, mas eu sou proibido pelos meus princípios, né? E aí a gente evita uma certa discussão. Mas isso é porque eu gosto da coisa mais prática. Mas as pessoas às vezes usam realmente essas armas, né? Contra nós. E aí, para a gente terminar, o texto que nós estamos conversando hoje, ele mostra o quê? Que aqueles três rapazes, eles enfrentaram a situação com uma coragem. Monheim deu uma introdução já sobre isso, né? Com uma coragem independente do que Deus iria fazer. E uma coragem assim, eu fico imaginando que uma coragem regada de uma certa tranquilidade. Eu não consigo, aí já é a minha mente, né, que fica imaginando como que a coisa aconteceu, fico tentando ver a cena. Eu não consigo imaginar aqueles rapazes tremendo, nervosos. Não, rei, nós não vamos, com a voz embargada, gritando. Não. Eu imagino aqueles rapazes tranquilamente de pé, olhando firmemente para o rei, com expressão tranquila, dizendo, olha, Deus pode nos livrar. E se Ele quiser, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não livrar, nós mesmo assim vamos continuar servindo a Ele e não vamos adorar a tua estátua de ouro. Então eu imagino a tranquilidade, a coragem daqueles homens, ela não vinha deles mesmos. Nós precisamos ter bem claro, a coragem que eles demonstraram vinha de uma fé muito grande que eles tinham no Deus que eles serviam. E essa fé que eles tinham é uma fé que não foram eles, quem produziram, mas que foi o próprio Espírito de Deus que produziu no coração deles através de quê? Através do conhecimento que eles tinham de Deus, através do conhecimento que eles tinham da palavra de Deus. Eles eram jovens que estudavam a palavra de Deus, que conheciam Deus por meio da palavra, e com isso o Espírito de Deus foi produzindo neles uma fé que foi se desenvolvendo à medida que eles iam adquirindo sabedoria e conhecimento. E quando chegou no momento de pressão, no momento de adversidade, no momento de enfrentamento, eles tiveram coragem e tranquilidade. Então, qual que é o segredo para que nós tenhamos coragem, como a coragem daqueles três homens, né? Diante da adversidade? Como que nós devemos nos comportar diante das adversidades da vida e como ter essa coragem, como ter essa fé? A palavra-chave é relacionamento, né? Relacionamento com Deus. Mas eu faço um paralelo. Gideão foi um homem corajoso? Sim. Bem corajoso. Mas o que ele fez com Deus? Senhor, se você molhar o orvalho aqui, a lã, eu sei que você está comigo. Mas se você não molhar, que eu vou saber que você não está comigo, não. Aí o Senhor foi lá, molhou a lã em volta, estava seco. No outro dia... Vamos confirmar esse negócio? Confirmar? Agora, deixa a lã seca e molha em volta. Então, assim, não é uma crítica a Gideão, mas Deus age de formas diferentes, com pessoas diferentes. Mas a fé, né, ou a coragem dos três, aquilo que eu comecei a falar no início. Se o Senhor, eu não vou fazer nada, um voto, Senhor, se você fizer isso, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, não é questão de barganha, nem de voto, nem nada. Eles foram simplesmente e confiaram.
é algo assim, que poucas vezes na Bíblia a gente vai ver. Que sempre que tem algo, os profetas ou as pessoas que Deus usa, eles sempre fazem algo. Jefté fez o ponto de quem chegasse primeiro e recebesse, se ele fosse vitorioso, ia lá, foi a filha dele, ele teve que entregar, né, matar a filha dele. Então, assim, várias pessoas fizeram isso, os 3 não. O Nabucodonosor, não sei o que vai acontecer. Se Deus vai livrar, se Deus não vai livrar, nós estamos tranquilos. Essa tranquilidade que o pastor falou. E essa coragem, isso aí, imaginando a cena, a gente pode ter certeza. Não teve tremedeira, não teve ataque de pânico, começaram a querer fugir dos soldados na hora que estavam indo para a fornalha. Então é algo que a gente tem que parar, pensar. Relacionamento, e aí eu volto a falar, independente do local que a gente esteja. Lá em casa, a gente sempre que viaja, no final do ano, a gente sempre leva a Bíblia, faz os cultos domésticos nossos, independente do local. A gente tem esse costume, de fazer. Então, se eu estou num lugar A, num lugar B, num lugar C, independente do tipo de ambiente, eu tenho que ser o servo do Senhor, o corajoso, para sempre prestar essa honra, Já está terminando. Já está terminando. Passou rápido. A Cidélia falou que o áudio deu umas falhadas, né? Falou que pena que o áudio está falhando. Deve ser conexão eu tenho que ajustar isso, gente. Mas aqui eu acho que hoje o vento, a falha também, a conexão, alguma coisa. Até a luz hoje começou a piscar a questão. Está dando um pico de luz. Essa questão também. Verdade. E deixa eu só dar meu último oizinho aqui. Querida, boa noite a toda a família, Vinícius, Gustavo, Netinho. Isso aí. Nós vamos então caminhando, para o final, fechando, concluindo. Para ter uma fé igual a daqueles 3 homens, nós não vamos ter. Nós não vamos ter, sabe por quê? Porque a fé ela se ajusta àquele que Deus produz nele a fé. É um ditado antigo latino, eu não sei falar em latim, então vou falar em português. Que ele diz o seguinte, que a água assume sempre o formato do jarro. A água sempre vai assumir a forma do recipiente. Então eu nunca vou ter fé igual à fé de alguém, porque a fé de alguém é dele, é pessoal dele. Então nós não vamos ter fé igual à fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, não vamos ter coragem igual à coragem deles. Mas nós podemos ter uma fé produzida em nós pelo Senhor que seja suficiente para termos a coragem diante de circunstâncias da mesma forma que eles tiveram. E como é que nós produzimos essa fé? Por meio da palavra de Deus. Não existe outra maneira. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Mas eu não estudo a palavra de Deus. Deus não vai aumentar a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É só por meio da palavra de Deus que a fé é desenvolvida em nós. E aí, quando nós começamos a nos aprofundar na palavra, o Espírito Santo vai produzindo fé em nós, vai desenvolvendo a fé em nós, e aí, uma vez que essa fé vai sendo desenvolvida, para que ela cresça, o Senhor vai nos colocando em situações onde nós somos levados a exercitar a nossa fé. Então, quem quer ter fé, pode ficar tranquilo que vai acontecer um monte de coisa na sua vida para exercitar a tua fé. Quem quer ter coragem para viver como aqueles rapazes tiveram coragem, não coragem igual a deles, mas uma coragem semelhante, do mesmo modo, da mesma intensidade, o Senhor vai colocar situações na nossa vida onde nós possamos desenvolver e manifestar isso. Por isso que precisamos da leitura diária constante da palavra de Deus e oração. Porque quando abrimos a nossa Bíblia, Deus vai falando conosco através do Espírito Santo e nós vamos respondendo e pedindo mais através das nossas orações, e assim a fé é desenvolvida em nós. Amém? Bom, Rainer, Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado. Foi muito bom. Foi um prazer estar aqui,
Apresentando, né, um anel jovem. Isso aí, foi muito bom ter irmão aqui conosco. Semana que vem vamos ter outro líder, se Deus assim nos permitir, né? Cristiane, foi muito bom ter você aqui, sempre é muito bom ter você aqui. Eu moro aqui. Você mora aqui, isso é realmente. Aqui, Davi escreveu aqui, beijinhos papai. Beijo, Davi. Isso aí. Pro Danilo também. Você vai ficar com o senhor. Pra Alessandra também. A Lelê tá ali operando hoje ela é a chefe de estúdio, né? Ela tá operando todo o equipamento ali. Chega aqui na frente, Lelê, para o pessoal ver você. Não? A gente vai chegar na frente. Ela não tomou, ela Batatinha. não fez a produção suficiente. Mas vamos orar ao Senhor, então, encerrando. Obrigada, irmão Mário, pela sua presença. Eu que agradeço. No próximo PGM, quem será? Quem vai ser? Ah, você falou que ia contar. O que você ia contar? Ai, gente, que bênção! Então Quer conta. orar primeiro, pastor? Não, conta primeiro, depois a gente ora. Então tá bom. Gente, Que suspense é esse? Né? Até parece que é algo assim, né? De outro mundo. Deus colocou nos nossos corações, e quem nos conhece sabe, né, que Deus coloca as coisas nos nossos corações para o pastor fazer. É assim, eu sei. E com essa palavra, com aquela palavra que o pastor deu ontem, e com o retorno que os irmãos deram, né? Como é importante você pedir a bênção do Pai. Nós começamos ontem nossa live, né? Sobre pedir a bênção do pai, da mãe, dos seus mais velhos. E juntando isso com o que nós temos estudado nas lives temáticas, que nós somos chamados para ser filhos de Deus, não somente servos, né? Nós somos filhos que servem. Então, no Instagram, nós vamos estar começando esse projeto Benção Pai. Né? É um projeto que de manhã, bem de manhãzinha, Mais precisamente às 5h58 da manhã. bem de manhãzinha, Essa hora do madrugada. nós vamos divulgar, né, no Instagram, @pastoredilsantiago, uma palavra de bênção para você começar o seu dia pedindo a bênção para o Pai Celestial. Né? Então, vai ser um momentozinho rápido de oração, de leitura da Bíblia, de um pequeno versículo, coisa muito rápida, para que você não possa começar o seu dia sem pedir a Deus, né, a bênção. E aí o projeto vai chamar Bênção Pai, e ele vai estar sendo iniciado nos próximos dias. Já pede lá a adição, né? Já segue o começa pastor a seguir Edilson. pastor Edilson Santiago, para você começar o dia com uma palavra singela, simples, mas de bênção, pedindo bênção ao nosso Pai Celestial. Antes do pastor orar, posso dar uma palavrinha? Sim. Diante da palavra, né? Meus filhos já começaram. Olha que Já para maravilha. dormir, benção na hora que acorda, então fiquei até impressionado. E vai fazer diferença na vida de vocês. Daqui a pouco vocês vão contar como melhorou a vida de vocês. Amém. Né? Porque realmente faz diferença. Às vezes as pessoas acham que isso é uma bobeira e tal. Não é. As nossas palavras, elas abrem portas no mundo espiritual. Né? Vamos orar então. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado. Nosso coração está muito feliz, porque o Senhor a cada dia nos surpreende, Pai, com a Tua presença, Deus, com a Tua palavra, com o Teu ensinamento. O Senhor a cada dia nos mostra, Pai, que é um Deus presente, que é um Deus conosco, Deus Emmanuel, que está sempre aqui juntinho de nós. Muito obrigado, Deus, por esse estudo, por esses momentos que passamos juntos, pela vida do irmão Rainer aqui conosco, pela minha família. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos proporciona essa alegria de poder estudar a Tua palavra junto com os nossos irmãos. Obrigado por cada vida, por cada irmão que está do outro lado, Pai, conectado conosco através dessa live. Aqueles que entraram e tiveram que sair por algum momento, abençoe eles também, abençoe cada um, ó Pai, derrama a Tua graça sobre as famílias,
sobre os lares, ó Pai, dê sustento, dê proteção, ó Deus, dê o teu amor, a tua graça, o teu poder, fortalecendo, ó Pai, cuidando, dando saúde, ó Pai, e abrindo as portas para que todos os teus filhos, todos aqueles que estão conosco, ó Pai, possam viver esses dias difíceis, ó Pai, com coragem, com fé, mas principalmente com tranquilidade, sabendo que o Senhor é o Deus que cuida de nós e que nós não precisamos nos preocupar com mais nada, só precisamos entregar nossa vida nas mãos do Senhor e deixar o Senhor dirigir os nossos passos. Abençoe-nos, ó Pai, nos traga de volta no domingo, às 9 horas da manhã, para o estudo da Escola Bíblica Dominical e às 7h30 da noite para a celebração da noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Deus abençoe até todos. domingo, se Deus quiser. Amém. Coragem. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.